A presença do Senhor está neste lugar, amém? Você veio, quantos aqui vieram por causa da presença do Senhor? Levante as suas mãos e dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Já fazem vários dias que o Senhor tem trazido essa impressão no meu coração de compartilhar a respeito de Jó. E você deve ter ouvido muito e muitas vezes a história de Jó. E eu estava procurando preparar uma outra mensagem, mas fui levado a falar sobre a história de Jó. Talvez, meus queridos, nós estamos vivendo momentos em nossas vidas que a nossa falta de intimidade, de relacionamento, de realmente conhecer a Deus, nós acabamos ferindo o coração de Deus, acabamos nos desanimando, acabamos deixando de orar, ou deixando de agradar o coração de Deus. E eu convido nesta noite, para você, meu querido, é para que você ame o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não muda, mesmo diante das mais difíceis circunstâncias que você possa passar. Ele estende a sua mão sobre a sua vida, e se você não consegue andar, Ele te carrega no colo. Amém? Então eu gostaria que abríssemos a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, versículo 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Quantos filhos Jó tinha? Alguém lembra? Jó tinha 7 homens e 3 mulheres. Então, quantos filhos ele tinha? 10. E aqui nós vemos uma declaração que dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Meu querido, o que me chama a atenção, onde tem se perdido a essência, tem se perdido o valor, tem se perdido a compreensão da importância de Deus na família. Outros deuses, assim como Israel colocou outros deuses nos dias atuais, também têm sido levantados muitos deuses. E o que é Deus? Tudo aquilo que ocupa um lugar de primazia, de especial com você. Vamos orar e assim você vai poder sentar, ok? Deus eterno, Deus santo, nós nos alegramos em Ti, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder compartilhar a Tua palavra. Queremos pedir, Senhor, sobre a nossa vida, que o Senhor nos encha de Tua graça, de Tua sabedoria, de Tua revelação, de Tua autoridade, e que o Teu Espírito Santo fale à Tua igreja. E clamamos diante de Ti, Senhor, que anjos do Senhor estejam cercando este lugar. Pedimos, querido, que a Tua graça esteja envolvendo cada vida, no nome precioso de Jesus. Amém. Podeis assentar. Certa vez eu ouvi um comentário que me deixou curioso. Quem era o diabo antes? Quem era o diabo? O diabo estava no trono de Deus. Ele era um anjo de luz, um anjo que tinha o ofício da adoração,
Mas a Bíblia diz que entrou iniquidade no coração dele, e por causa da iniquidade que entrou no coração dele, não havia mais como ele permanecer no céu, e ele foi lançado. E o que isso nos ensina, meus queridos? Que Deus não tolera pecado. Deus não se agrada com a iniquidade. Se o próprio anjo criado por Deus, lembrando que os anjos são seres maiores do que nós, e Deus então tem uma intenção de criar o homem. E a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança. Então Deus coloca o homem no jardim do Éden. E diz para o homem: você vai governar. Veja, meus queridos, aqui, Satanás queria governar, queria usurpar o trono de Deus. Agora Deus coloca um homem inferior ao anjo criado, e Deus dá a este homem poder para governar. Quando o homem peca, você conhece já a história, ele perde o poder de governar e se torna refém dos seus desejos, das suas iniquidades, dos seus pecados. Talvez, meus queridos, assim como vimos aqui pessoas compartilhando, talvez você, quando você passa por uma situação diferente, você fica se questionando, se perguntando, querendo entender a situação, o problema, quer seja ele doença, quer seja financeiro, quer seja na área familiar, mas você procura entender o que está acontecendo com você. Em Jó capítulo 1, versículo 1, nós vemos ali uma declaração tremenda. Deus falando: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Um homem que, mesmo na condição humana, mesmo na condição limitada, ele decidiu agradar a Deus. Meu querido, para você agradar a Deus só basta decidir. Mas nem sempre, meu querido, decidir para agradar a Deus é fácil. Mas a Bíblia diz que Deus estava recebendo uma comitiva de pessoas que estavam para prestar conta para ele. E no meio dessa multidão de pessoas estava lá um ser caído, chamado diabo, ou Satanás. E daí Deus reconhece que Satanás estava no meio dos seus filhos, e Deus conversa com o diabo dizendo: viste o meu servo Jó? Homem temente, homem íntegro, reto, e homem que se desvia do mal. Deus quer te elogiar, meu querido. Deus se agrada quando você busca viver em santidade. O que mais agrada o coração de Deus é andar em santidade. É ter prazer, porque a santidade aproxima o homem de Deus. Ao contrário, afasta. E nós vemos, através desse texto, que o coração de Jó se inclinava para Deus. Tudo que Jó ia fazer, ele buscava agradar o coração de Deus. Mas a Bíblia nos diz que Jó era um homem, além de íntegro,
Um homem que desviava do mal era um homem que tinha uma família abençoada. Além disso, Jó, ele tinha muita riqueza. Era o homem mais rico que existia na época. Mas certa vez eu ouvi alguém falar que o diabo tem ciúme do homem e da mulher que deseja agradar a Deus. Você sabia disso, meu querido? Então, quando você deseja agradar a Deus, viver em santidade, o diabo vai se levantar contra a sua vida. Porque, meus queridos, quando o homem ou mulher deseja agradar a Deus, viver em santidade, ele se torna poderoso. Nem o diabo pode tocar na vida dele. E o diabo então tentou articular, tentou convencer a Deus, dizendo: claro que Jó te serve por aquilo que você faz para ele de bem. É muito comum ver pessoas em momentos de desespero, em momentos que querem uma ação de Deus, correm para Deus, se santifica, ora, jejua, mas quando as coisas estão melhorando, se afastam. Mas eu quero lembrar, meu querido, Deus, Ele não quer apenas te abençoar, Ele quer manter a bênção sobre a sua vida. Ele não quer apenas te curar, Ele já preparou um lugar para que um dia você esteja desfrutando de toda a eternidade. E o diabo então, Deus permite, e aqui eu quero tentar de uma forma bem objetiva, ajudar com que você entenda. Talvez, meus queridos, você depois que começou a fazer um voto de consagração a Deus, depois que você resolveu ajustar coisas que você percebeu que não agradava a Deus, parece que as coisas pioram. Já aconteceu isso com você? Então, Jó é liberado pelo próprio Deus para tocar nas coisas, tocar nos bens de Jó, e Jó manteve firme. E assim foi crescendo a intenção do diabo e a execução dos seus planos. Haviam, então, o final foi 10 filhos, e até mesmo os filhos de Jó. E talvez você se pergunte, mas Jó não orava, Jó não se consagrava. Mas eu quero lembrar, Jó orava, se consagrava não para que Deus o abençoasse, porque Deus já abençoa. Meu querido, você não pode fazer algo esperando o retorno, barganha com Deus. Você deve fazer algo que você ama a Deus. E Jó prontamente ele buscava Deus. E aqui eu vejo uma intenção e um cuidado, uma reverência, um temor de Deus, não apenas pela vida de Jó, mas pela vida dos seus filhos. E a conversa de Jó era assim: se porventura eles houvessem pecado contra Deus, ele já antecipava se arrependendo, ele já se antecipava fazendo sacrifícios, porque ele não queria perder o coração de Deus. Você sabia, meu querido, independente do tempo que você está como convertido, você não deve acumular pecado na sua vida, porque pecado mancha o seu espírito. Pecado atrapalha, impede o seu relacionamento de intimidade com Deus. Pecado, depois de ser concebido, pode gerar uma fortaleza, e que precisa praticar diariamente a atitude
de limpeza da alma. Aonde encontramos isso? Em 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O segundo ponto que eu quero abordar de forma bem... Ficou claro para você que o diabo não tem poder para tocar na sua vida, amém? Ficou claro que Jesus colocou sobre a sua vida a autoridade, não apenas para você repreender demônios, mas para você vencer as obras da carne. Você recebeu um novo corpo, um corpo transformado. Você recebeu o DNA de Cristo para viver uma vida de santidade. Mas o segundo ponto nos diz: não dê brecha. A partir do momento que você dê brecha, é muito comum as pessoas imaginar: não, mas eu não fiz um pecadão, eu só apenas contei uma mentirinha. Mas a Bíblia diz: não dê brecha. Em Efésios capítulo 4, versículo 27, nos diz: não deis lugar ao diabo. Lembrando, meu querido, que o diabo, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, falando de Jesus, falando de Deus. Ele educadamente, ele bate, insiste para entrar, para ministrar sobre a sua vida, para trazer cura, para trazer libertação. Mas o diabo, ele não bate na porta, ele arromba a porta, porque ele é ladrão. E se de alguma forma ele vê que tem alguma possibilidade, ele insiste até, como diz aquele ditado, bate, bate, até que fura. E precisamos compreender, discernir, estar atentos, porque a Bíblia diz que antes nós éramos das trevas, nas trevas nada era conhecido. Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? Levante a mão. Quantos tem aqui o Espírito Santo de Deus? Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, meu querido, não precisa que ninguém te aponte o dedo, porque o Espírito Santo que está em você já sinaliza. E a minha pergunta: você quer agradar a Deus ou agradar outras coisas? Não brinque, não trate com indiferença aquilo que é fundamento, e aonde tem, segundo a palavra que diz lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, está ali, sede sóbrios, vigilantes, o diabo vosso adversário. Veja bem, suponhamos que aqui é você, nesse púlpito, Jesus, o Espírito Santo, está cuidando de você, te sinalizando, te trazendo entendimento, te trazendo temor no seu coração. Só que, mesmo Jesus estando ali, do outro lado está o fulano. A hora que você peca e não se arrepende, você abre uma porta. Você abre uma porta para ser atingido pelo diabo. Romanos 8, 35. O texto diz aqui: quem nos separará do amor de Cristo? E aqui tem algumas sugestões para você avaliar se isso pode separar você de Cristo. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, e assim a lista vai crescendo. Mas o final diz: nada nos separará da proteção, da bênção de Deus. E a única coisa que nos separa é uma decisão egoísta, impensada ou estupidamente brincando com leis espirituais. Consequentemente,
Meus queridos, tinha uns anos atrás que eu estava buscando uma bênção de Deus, algo que acrescentava mais sobre minha vida e no meu ministério. E eu muitas vezes usava aquela expressão: Deus, eu sou apenas uma criança espiritual. Eu não entendi o que estava atrás desta palavra. Mas o que eu estava dizendo: Deus, tenha calma comigo, tolera meus erros. Eu sou pequeno, sou ainda imaturo. Até que Deus, de tanto eu insistir e fazer os comentários, até que Deus me repreendeu. Disse: meu filho, você não é criança. Eu lhe confiei autoridade, eu lhe confiei sabedoria, eu lhe confiei conhecimento. E a partir daquilo, eu vi que eu tinha que ter responsabilidade maior a respeito da palavra de Deus. Lembrando, meus queridos, que Jó, mesmo sendo temente a Deus, mesmo sendo reto diante de Deus, não impediu dele passar por situações. Agora, gente, vamos pensar, vamos ser lógicos. E quem sou eu para questionar, julgar a Deus de situações que eu esteja passando? Mas Jó, você conhece a história, ali estava manifestando a soberania de Deus, ali Deus estava tratando o caráter de Jó, ali Deus estava no comando, mesmo diante das mais difíceis provas que Jó estava passando. Gente, vale a pena amar a Deus, vale a pena ser fiel a Deus, que a Bíblia nos diz que Deus não manda lutas, situações acima que eu e você passa. Mas, gente, qual que é a diferença quando nós passamos lutas que Deus permite? Você ouviu o testemunho da irmã, depois ela passou luta ali, orando, chorando, ela se alegrou com vitória. Então ela se fortaleceu em meio às lutas. E nem sempre, meus queridos, lutas e situações que você possa estar enfrentando vêm por causa de pecado, que não era o caso de Jó. Jó era um homem íntegro, reto, ele se desviava do mal. Lembra daquele homem que Jesus foi repreender a loucura, os demônios que tinha sobre ele? Os seus discípulos, com uma visão de religião, religiosos, disseram: foi ele ou foi os seus pais que pecaram? Mas aqui na igreja o pessoal não tem costume, de julgar quando o irmão não está passando por alguma situação. São todos aqui crentes, glória a Deus, aleluia. Uau! Daí Jesus disse: não foi ele, não foi os seus pais, mas foi para glorificar ao meu nome. Mas só para te dar uma dica para ti, se você está passando por luta, fique tranquilo. Diga para o teu irmão: fique tranquilo, que Jesus já te avisou: no mundo tereis aflições. Ok? Amém, amém, amém. Terceiro e último ponto. Nós já compartilhamos com vocês que Satanás, ele busca achar uma legalidade, ele busca achar uma oportunidade. Sabe por que o diabo quer tirar você, meu querido, quer atingir você? Para que você passe a adorar a Ele e deixe de adorar a Deus. Mas como isso acontece? Quando você começa a cultivar pecado, você está adorando o pecado. Quando você está adorando uma situação, você está adorando o Senhor daquela situação. E quando você, diante das lutas, situações que você passa, que elas te afetam, automaticamente vai afetar a sua fé. E se afeta a tua fé, meu querido, a situação fica séria. Em Efésios capítulo 4, versículo
28 e 29. Aqui, não dê oportunidade ao diabo, porque assim você vai ser um vencedor. Você já é profético, Deus já liberou sobre você, mais do que vencedor. Então aqui fala, se você furtava, não furte mais, mas antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir, não apenas para a sua sustentação, mas para ajudar outros. Não, coloca seu dedinho na sua boca aí, diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça. Meu querido, você é um agente de bênção. Você recebe bênção para abençoar outros. Vamos lá? Eu recebo a bênção para abençoar outros. Agora tem gente que só fica de braços abertos só para querer receber, meu querido. Não é assim, o reino de Deus não funciona desse jeito. Você é abençoado para abençoar. Estou já chegando no final, irmãos, fique tranquilo. E nós vemos exemplos, os mais diversos que a Bíblia relata, que houveram situações de fraquezas, de limitações que deram oportunidade. Mas o que eu quero aqui encerrar essa ministração, nos dias atuais nós vemos muitas pessoas, por não saberem gerenciar as suas emoções, não ter o que é chamado na psicologia da inteligência emocional, tem sofrido de forma terrível, e infelizmente tem dado oportunidade ao diabo. Abra para mim lá Efésios 4:31. O maior desafio que nós temos vivido hoje é nos relacionamentos. E já é provado pela psicologia que os relacionamentos mais próximos é os que mais ferimos. Mas a igreja de Cristo, ela precisa ter comunhão. Mas a comunhão é uma decisão, meu querido. E a Bíblia diz o que? Depender de mim, tenhais paz com todos. E ali em Efésios capítulo 4, versículo 31, fala, longe de vós toda amargura. A amargura, ela se torna amargura a partir do momento da falta de perdão. E a amargura, meus queridos, dá oportunidade ao inimigo. A amargura rouba a energia do seu corpo. A amargura debilita o seu corpo. A Bíblia diz, longe de vós a amargura. Vivemos numa geração do mimimi. Eu estava conversando essa semana com uma pessoa. As pessoas muitas vezes se relacionam com a gente só por interesse. E muitas vezes quando você quer com a intenção de ajudar a pessoa, de contribuir, de edificar a pessoa, você sinaliza alguma atitude que ela precisa consertar. Em vez dessa pessoa entender e ainda lhe agradecer por você ter a sinceridade e ter coragem de apontar, ela vira a cara, perde a comunhão, não consegue estar no mesmo ambiente, não consegue olhar nos olhos. Cólera, a amargura vai transformando e vai gerando tanto rancor na vida da pessoa, tanta cólera, que tem pessoas que querem fulminar o outro, por não saber lidar com as suas emoções.
por não ter essa disposição, não gerenciar. E ali tem a gritaria, a blasfêmia e assim a malícia. Pessoas que buscam compensar ou se deixar ser amargurado, cólero, e também permitindo que a malícia, tratando a malícia como algo comum. Meus queridos, Jó não foi um homem diferente de você, mas ele fez a diferença pelas escolhas, pelo seu posicionamento. Assim como Elias, o grande profeta, um dos maiores profetas que a Bíblia fala, a Bíblia diz que ele era um homem comum como eu e você, mas eles decidiram fazer a diferença. Se você quer colher coisas boas, reflita. Reflita as semeaduras que você tem feito. Mas não permita que nada impeça de você ter um relacionamento genuíno com Deus. Eu gostaria que você fechasse os olhos neste momento, começasse a orar. Interessante que Jó, no meio da prova, não foi procurar os amigos. Mas os amigos se deram ao direito de irem a Jó. E por alguns dias eles ficaram em silêncio. Mas depois começaram a abrir as suas bocas para ferir, machucar o Jó. Talvez, meus queridos, quando você está passando por grandes provas, você cria expectativa que uma pessoa te abrace, que uma pessoa te traga palavras de consolo. Mas eu aprendi que cada um dá aquilo que tem. E de repente aquela pessoa também está vivendo um momento tão difícil. E ela até tem intenções de ajudar, mas na verdade ela não tem a compreensão maior da soberania de Deus, ou propósito de Deus na situação. E ali vemos a própria mulher de Jó, que quando vê toda aquela cena, enquanto Jó estava prosperando, estava uma bênção, estava com seus filhos e os seus filhos festejando, a mulher provavelmente se alegrava muito com Jó. Mas agora, quando aconteceu toda essa calamidade na vida de Jó, ela chega diante de Jó e aponta o dedo na cara dele e diz: viu, Jó, que adianta você servir o teu Deus? Que adianta você ser fiel ao teu Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ela sabia, ela tinha consciência, se Jó fizesse isso, inevitavelmente Jó seria punido. Mas Jó, mesmo diante daquela dor, diante de todo o sofrimento que estava, não seguiu o conselho daquela mulher. Meus queridos, diante das maiores lutas que você possa passar, cuide aonde você ouve os conselhos. Amigos, esposa, as situações. Mas Jó se aquietou o seu coração e ele orava, ele abriu o coração diante de Deus. O melhor lugar para você encontrar cura é nos braços do teu Pai. O melhor lugar para você desfrutar de bênçãos é nos braços do Pai. Mesmo que você não entenda as situações que você esteja passando, mesmo que você parece que ora, jejua, você consagra e as coisas não mudam, meu querido, você está semeando
para a sua vida, para amanhã, para o futuro, porque Deus não está preso ao tempo. Mas se você permanecer fiel, a Bíblia não entra nos detalhes quanto tempo Jó ficou naquela provação, mas a Bíblia relata que Deus honrou a vida de Jó, e depois de ter passado pela provação, ter sido fiel, ele não desonrou a Deus, ele permaneceu fiel. Se você, meu querido, quer alcançar vitória sobre a sua vida, seja perseverante no meio da luta. Tenha o teu foco em Deus. E nunca esqueça, o diabo está de olho em você, tentando roubar a alegria que você não encontra em nenhum outro lugar no mundo, somente na presença de Deus. O diabo está querendo roubar a tua devoção a Deus, o teu culto a Deus. Mas você, meu querido, não troque a bênção de Deus por prato de lentilhas. Não troque a comunhão com Deus por coisas, por situações. E não permita que os seus ouvidos ouçam aquilo que não condiz com a palavra de Deus, aquilo que não está de acordo. Porque na Bíblia está escrito, Deus diz o sim e Deus diz o não. Ouça de Deus, não de pessoas. E eu gostaria de te convidar nesta noite para você apresentar a tua família diante de Deus, que você apresentasse os seus sonhos diante de Deus. Que você abra o teu coração diante de Deus, se você por algum momento tem deixado de honrar a Deus. Você foi feito por Deus para vencer. Você foi feito por Deus para governar, não ser governado, dominado por situações. Você foi feito, a única razão de você estar vivo, meu querido, para adorar a Deus. Você sabia que os anjos queriam o teu lugar? Deus disse, não, lá eu tenho os meus servos. E tudo aquilo que rouba o teu relacionamento, a tua intimidade com Deus, não é bênção. E veja quão terrível. Tem pessoas que ficam tão presos a uma situação, achando que elas podem reverter essa situação. Mas veja o depoimento de Jó, que ele diz, aquilo que eu temia me sobreveio. E o que Jó temia? Que a família dele sofresse, e sofreu. O que ele temia? Ter perdido as coisas, e ele perdeu. Quando ele entendeu que ele tinha o bem mais precioso, que era Deus, que somente Deus tem poder para reverter a sua situação, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e o é para sempre. A Bíblia diz que Deus, quando Jó, no final da sua prova, Jó permaneceu fiel. Deus diz, Jó, sobre ti eu vou liberar a bênção, e virá o dobro daquilo. Ele já era rico, se tornou muito rico. Com Deus, meu querido, lembra uma coisa, com Deus você nunca perde. Se você semeia, você colhe em abundância. Santo é o Senhor, digno de louvor, de honra, de glória e de graça, de poder e de majestade. Santo, santo, santo é o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a majestade santa está aqui. Em nome de Jesus Cristo, Pai, caiam por terra
os laços, as muralhas, as portas trancadas, toda obra satânica e física danosa levantada contra essas vidas sejam destruídas em nome de Jesus Cristo. Todo ferrolho, todo trabalho de macumbaria, de bruxaria, de feitiçaria, todo encosto, toda maldição, toda inveja, toda obra mandada, obra do inferno, seja destruída em nome de Jesus Cristo. Sai dessas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai demônios opressores, demônios capa preta, sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Exu do lodo, Exu caveira, obra do inferno, coisa mandada, sai agora. Sai agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Todo trabalho feito contra essas vidas sejam destruídas pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Que a bandeira do Espírito Santo seja arvorada sobre cada cabeça, sobre cada vida, sobre cada lar aqui representado. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Eu vejo correntes sendo arrebentadas. Oh, candalama santo lamai. Eu vejo correntes sendo arrebentadas. Lamacanda santo lamai. Grande é o Senhor. Deus está te fazendo livre, Lamacanda santo lamai. Porque a palavra do Senhor diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Lamacanda santo lamai. Corra com perseverança a carreira que te está proposta. Santo é o Senhor, porque a vitória está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eleve os seus olhos para o alto, porque é de lá que vem o socorro. Que os anjos guerreiros do Senhor te guardem do livramento, estejam na sua frente, atrás, do lado direito, do lado esquerdo, por onde você for, aonde estiver cada um dos seus familiares, sejam guardados pelos anjos do Senhor e cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Santo é o Senhor, e assim possam correr com perseverança a carreira que você está preparada. Essa é a palavra do Senhor: correi com perseverança a carreira que você está preparada. Não vos entristeceis, não olheis para trás, mas olhai para o alto, porque é do alto que vem o socorro, é do alto que vem a vitória. Santo é o Senhor, é dos joelhos dobrados que vem o perdão. Alicanda lamacanda lamassama santo lamacanda lamai. Oh santo, porque é por meio do arrependimento, é por meio da confissão que vem os tempos de refrigério. Santo é o Senhor. Esse é o meu povo que se chama pelo meu nome. Orar, jejuar, confessar e se arrepender, eu ouvirei dos altos céus. Salamacanda lamacanda, santo é o Senhor, e perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Que os vossos corpos, as vossas casas, as vossas famílias, os vossos empregos, a vossa mesa, a vossa conta corrente seja sarada, seja abençoada. O santo é o Senhor. Bendita seja a sua casa, bendita seja a sua família, bendito sejam os seus passos na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Santo é o Senhor. Assim receba a bênção do Senhor, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E dê uma grande salva de palmas. Ó Santo, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre, coroado de glória, de majestade. Santo, santo é o Senhor, rosa dos vales. O santo é o Senhor, lírio dos vales, resplandecente estrela da manhã, rosa de Sarão, Lamacanda santo, aquele que venceu, que cavalga vencendo, aquele que quer que você vença. O santo, aquele que tem escrito na sua coxa: Rei dos Reis,